Querida igreja, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esta oportunidade que temos, ó Pai, depois de cantarmos, te adorarmos com hinos, cânticos espirituais, que possamos também agora ouvir a Tua voz, aprendermos mais de Ti. Fala conosco, ó Pai, ilumina a nossa mente, que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite, ó Pai, para entendermos a Tua revelação. É o que nós choramos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Querida igreja, aos domingos à noite estamos estudando a carta de Colossenses. Hoje vamos ao capítulo 3 de Colossenses, versos 16 e 17. Aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17. Está também projetado. Vamos ler a uma só voz, todos leamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Queria falar à igreja sobre as bênçãos de uma vida habitada pela palavra de Deus. As bênçãos de uma vida habitada pela palavra de Deus. O texto começa com uma ordem para todo crente, ter a palavra de Cristo habitando no nosso coração. Veja aí o nosso texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A tradução feita pelo Dr. David Stern na Bíblia judaica nos diz que a palavra do Messias viva em vocês. Há uma tradução muito boa feita pelos monges beneditinos, Maredelsos, da Bélgica, e eles traduzem esse texto da seguinte forma: que a palavra de Cristo permaneça em vós. Ou como diz a nossa NVI, num texto paralelo a este de Paulo, em uma outra carta, em Efésios 3,17, Paulo diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Habitar é morar. E não se trata de uma permanência temporária ou esporádica, mas de algo permanente. Como diz a versão dos monges beneditinos, que a palavra de Cristo permaneça em vocês, permaneça em nós. De que forma? Nos diz o texto, ricamente. Ricamente aqui quer dizer abundantemente, de forma rica, sem medida, de forma eficaz, de modo a preencher e governar todas as áreas da nossa vida. O que seria a palavra de Cristo? Num sentido mais geral, a palavra seria toda a Escritura. No sentido mais particular, seriam os Salmos. Toda a Escritura, de alguma forma, está falando acerca de Cristo. Os Salmos também falam acerca de Jesus. Por isso temos vários salmos messiânicos, salmos que falam de Cristo. Nós temos um texto em João, onde Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Toda a Escritura está falando acerca de Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus. Os Salmos falam de Jesus. A palavra de Cristo aqui seria, então,
toda a Escritura precisa fazer morada de forma abundante em nossas vidas. Hoje há como que uma anemia espiritual da palavra de Deus. Se eu perguntasse aqui agora para vocês, não precisa levantar a mão, quem aqui já leu a Bíblia 10 vezes? Quem aqui já leu a Bíblia 20 vezes? Ou quem aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Talvez muitos irmãos, talvez nem toda a maioria. Há uma anemia espiritual da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser guardada nos nossos corações. Os colossenses precisavam ter a palavra de Deus guardada em seus corações, assim também como nós, para que nós possamos resistir os falsos evangelhos e as falsas doutrinas. Nós precisamos lembrar que os colossenses estavam lidando com falsos ensinamentos, com uma heresia do proto-gnosticismo, aonde eles ensinavam que a sabedoria só podia ser alcançada por alguns. E aqui no nosso texto, Paulo está falando que aquele que tem a palavra de Deus habitando em si, tem a sabedoria de Deus. A palavra de Deus nos torna sábios. Provérbios 2:6 nos diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ao contrário do que diz a heresia que os colossenses estão combatendo, o proto-gnosticismo, que pregava que a sabedoria era só para os espíritos elevados, Paulo nos diz, ao contrário desses hereges, que a verdadeira sabedoria está ao alcance de todos os crentes. Habitar. Habite a palavra de Cristo em vós abundantemente. O Verbo de Deus, ele se fez carne. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, armou as suas tendas, tabernaculou entre nós, cheio de glória e de bondade, nos diz João 1,14. O Verbo é Cristo. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ter a palavra de Deus morando em nós equivale a termos Cristo habitando na nossa vida. Uma vez que o crente está unido a Cristo, Cristo não somente é a palavra, mas é a pessoa que vive nos nossos corações. Esse habitar também, à luz de João 1,14, nos lembra a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Onde a palavra de Deus está, a Shekinah de Deus, a glória de Deus também está presente. Nas nossas vidas, abundantes da palavra de Deus, elas vão refletir de fato a glória de Deus. Ter a palavra de Deus habitando em nós equivale a Deus tomar conta de todo o nosso ser, equivale a sermos completamente governados pela palavra de Deus. É uma vida centrada, dirigida, orientada, conduzida pela palavra de Deus. Mas isso é só para quem tem a palavra de Deus habitando em si de forma abundante. Deuteronômio 11:18 nos diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas suas mãos e prendam-nas na testa. A palavra de Deus precisa habitar a nossa vida. Mas a primeira grande bênção de uma vida habitada abundantemente pela palavra de Deus é que essa pessoa pode ajudar o outro. É uma vida que não é autocentrada, mas é altruísta. Ele é capaz de se voltar para o outro, abençoar o outro. O que nos diz 16? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria.
Irmãos, quando a palavra de Deus habita em nós de forma abundante, nós temos condições de instruir, de aconselhar os irmãos de forma sábia, com toda sabedoria. Nesse sentido, todo cristão deveria ser um conselheiro capaz de abençoar o outro, de instruir o outro, de admoestar o outro. Se eu sou cheio da palavra de Deus, eu tenho condições disto. Paulo fala, instruí-vos. E a palavra aqui no grego, didasco, é ensinar como um professor. E a segunda palavra, aconselhai-vos. Na língua grega é noutetel. Noutetel é admoestar, advertir, exortar. Por isso, a igreja se torna, assim, uma comunidade terapêutica, uma comunidade de terapeutas, uma comunidade de conselheiros. Isso nos mostra a necessidade do aconselhamento bíblico na igreja. E a nossa igreja tem investido muito nesta área. Não é verdade, pastor Tiago? Ele está ministrando a nós acerca da importância do aconselhamento bíblico na nossa vida. Aquele que tem a palavra de Deus habitando nele de forma abundante, tem condições de instruir e de aconselhar com sabedoria. Romanos, capítulo 15, versículo 14, um texto muito conhecido. Paulo fala, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Querida igreja, todos os irmãos da igreja que têm a palavra de Deus habitando em sua vida de forma abundante, ele é apto a aconselhar os outros, e com toda sabedoria. Com toda sabedoria aqui também contrasta, a falsa sabedoria da heresia protognóstica que os colossenses estavam combatendo. A sabedoria aqui é a sabedoria do próprio Cristo. Provérbios 8 nos fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 2 de Jesus como sendo a sabedoria de Deus. Portanto, se refere também à sabedoria de Cristo e comunica a maneira cristocêntrica, sábia, de ensinar e admoestar, ou de instruir e aconselhar. Então, nesse sentido, o aconselhamento, a instrução, portanto, são também cristocêntricos. Se observarmos o verso 16, note o verso 16. Ele começa com a expressão, a palavra de Cristo, e termina com a Deus. Cristo e Deus indica que o foco da nossa adoração, da nossa instrução, do nosso aconselhamento, precisa estar centrado em Cristo e em Deus. Mas a segunda bênção daquele que tem a palavra de Deus habitando ricamente em sua vida, ele pode louvar a Deus de todo o coração. Vejam as bênçãos de termos a palavra de Deus habitando em nossa vida. Paulo está dizendo uma coisa aqui muito importante. Ele está dizendo que nós admoestamos e ensinamos com salmos, em conjunto plenitude. Nós admoestamos, ensinamos, exortamos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma primorosa tradução da Bíblia, também feita pelas Edições Paulinas, nos diz que o coração de vocês entoe salmos, hinos e cânticos inspirados, como ação de graças
a Deus. Interessante, muito bonita essa tradução. A tradução também dos monges beneditinos, os Maredelsos da Bélgica, nos diz: sob inspiração da graça cantai. Interessante. A nova King James nos diz: cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Amada igreja, está cheio da palavra de Deus, desemboca em louvor que agrada a Deus. Quem está cheio da palavra de Deus, canta, louva. Paulo pede para que nós cantemos. Charles Swindoll, autor cristão muito conhecido de todos nós, comentando esse versículo, ele nos diz, abre aspas, você já parou para pensar na música como um ministério que instrui, ensina, conforta e até mesmo repreende? Fecha aspas. A música, irmãos, aquietava o rei Saul durante seus ataques de depressão demoníaca. Davi tocava a sua harpa e Saul era liberto. Davi trouxe a música para o trono de Israel. E a música, ela acalma os nossos corações, corações partidos e distantes de Deus. A música trabalha nessas vidas. Quando os crentes se reúnem, a música não é apenas um entretenimento, aonde nós cantamos como se fosse um show ou coisa do tipo, um passatempo, mas é algo fundamental, é a mensagem de Cristo, é a mensagem da igreja, na sua expressão de corpo de Cristo que ela é. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Na tradução grega, que foi a tradução de todo o Antigo Testamento em hebraico para a língua grega, chamada de Septuaginta, ou a tradução dos 70, ela também traz essas expressões, salmos, hinos e cânticos espirituais. Esses três substantivos são usados frequentemente como se fossem sinônimos. Então, é muito improvável que aqui em Colossenses eles designem três tipos distintos de canção. E alguém poderia perguntar, à luz desse texto, deveríamos cantar apenas salmos na igreja? Eu, por curiosidade, procurei os textos da Reforma sobre esse assunto, e na nossa Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia cuja teologia é reformada e foi editada pela Casa Editora Presbiteriana, Cultura Cristã, ela tem uma nota em relação a esse texto, uma nota teológica, e ela nos diz o seguinte, abre aspas, alguns ramos da fé reformada, ansiosos para proteger a igreja da adição de tradição humana, impressionados com a continuidade entre Israel e a igreja, e percebendo que os termos salmos, hinos e músicas, aí cânticos na língua grega é ode, a mesma palavra que temos em português, ode, elas são usadas no livro dos Salmos e acreditam que Paulo previu apenas um canto dos Salmos do Velho Testamento no culto público. E essa nota da Bíblia de Genebra então diz que essa restrição parece, no entanto, perder o seu ponto. O nosso texto acumula os três termos para destacar a ampla gama de expressão musical. A palavra aqui, salmos, pode referir-se, sim, ao saltério do Antigo Testamento, mas também ela pode se referir a composições novas para o culto com hinos. Como temos no Novo Testamento vários hinos. Nós vamos encontrar hinos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, em 1 aos Coríntios, por exemplo,
E ele fala que esse cântico deve ser espiritual, pneumáticos. Isso qualifica o cântico como sendo ensinado ou dirigido pelo Espírito Santo. Então, se o cântico ele é ensinado e dirigido pelo Espírito Santo, ele pode ser cantado na igreja. Cânticos espirituais são cânticos inspirados pelo Espírito. Paulo, pessoalmente, ele emprega a música nos seus escritos, no seu próprio culto. Suas cartas contêm hinos, conforme falamos em Colossenses, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Filipenses, em Efésios, nós vamos encontrar vários hinos. Vemos canções em vários outros textos bíblicos, como em Apocalipse. Temos vários hinos em Apocalipse. Fecha aspas aqui. Isso nos mostra que alguma das doutrinas mais importantes que nós temos nas Escrituras, elas eram expressas por forma de música, em forma de música. Hinos que nós encontramos na palavra de Deus. Era uma forma da igreja primitiva ensinar, exortar e aconselhar. Nós podemos, portanto, afirmar que salmos, hinos, cânticos espirituais também incluem músicas contemporâneas. Aquele, portanto, que tem em si a palavra de Deus habitando de forma abundante, louva também a Deus de forma edificante. O louvor, ele deve instruir e aconselhar com sabedoria. Na época do apóstolo Paulo, a adoração comunitária tinha uma função de ensino por meio das letras das músicas. Isso era particularmente muito importante, principalmente numa cultura oral, que era a cultura da época do apóstolo Paulo. A música cantada é teologia. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto sobre esse assunto, no seu comentário de Colossenses, veja o que ele nos diz, abre aspas, atualmente há cânticos com letras pueris e até mesmo heréticas, espiritualmente nocivas, centralizadas no homem, com declarações repetitivas e muitos outros problemas. O que de fato edifica a igreja é quando se canta a palavra de Deus ou cânticos que reflitam a palavra de Jesus. Uma vida, irmãos, cheia da palavra de Deus, uma vida que é habitada pela palavra de Deus de forma abundante, produz cânticos espirituais. Nós poderíamos até dizer, mostre-me aquilo que você canta e eu direi qual é a sua teologia. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. A nossa igreja tem um cuidado muito especial com isso. Não sei se os irmãos sabem, mas todas as letras cantadas com a congregação ou por algum dos grupos musicais da nossa igreja ou do coral, todos eles passam pelo crivo dos pastores. Os hinos precisam edificar. A glória de Deus precisa ser manifesta e a igreja precisa ser abençoada também por meio daquilo que nós cantamos. O Salmo 43 é um salmo muito bonito. O verso 3 nos diz: pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. É Deus, irmãos, quem põe um novo cântico nos nossos lábios. A música vem de Deus, a música procede do céu, é Deus quem dá. A música vem de Deus e volta para Deus. Veja o que o salmista diz: muitos verão e temerão, confiarão no Senhor.
Quando nós cantamos, as pessoas temem. Quando nós cantamos, elas confiam no Senhor. A música, ela tem um impacto evangelístico. A música que vem de Deus, ela deve atingir o coração de quem a ouve. A música deve produzir temor e confiança no Senhor. Os hinos precisam, portanto, estar recheados da palavra de Deus. Quanto a isso, eu cito um texto, 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Não para o nosso louvor, não para o nosso engrandecimento, para a louvor e a glória de Deus, para que a igreja seja edificada. E a última bênção que esse texto nos fala é que aquele cuja vida, a palavra de Deus, habita de forma abundante, faz tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças. E vejam o verso 17. Podemos repetir juntos, a uma só voz, irmãos, o verso 17. Vamos ler. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Val. Amém. Dando por ele graças. Tudo o que fizerdes, façam de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Tudo aqui, irmãos, infere-se que não há divisão entre o sagrado e o secular. Não existe aquilo que eu faço na minha vida secular e aquilo que eu faço na igreja. Não existe isso. O tudo quebra essa divisão, essa separação. Tudo que o crente faz e diz é sagrado. 1 Pedro 4,11 nos diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo é para que Deus seja glorificado. Outro texto muito conhecido, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Como diz o nosso breve catecismo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não importa qual área seja, em todas as áreas da nossa vida, Deus deve ser glorificado. Não há nenhuma área da vida que escape a esse objetivo. E Paulo façam isso em nome do Senhor. Em nome do Senhor é o próprio Cristo. Os cristãos precisam considerar suas ações como sendo influenciadas pela presença soberana e pelo caráter de Cristo. Eles precisam entender de que modo, como base de sua conduta, isso deve influenciar a cada um de nós, como agimos e como falamos. Portanto, essa expressão fala da nossa união com Cristo. Aquilo que fazemos, estamos representando Cristo. Na Bíblia, irmãos, o nome de uma pessoa representa a própria
pessoa. Fazer algo em nome do Senhor Jesus, portanto, é agir em harmonia com a identidade de Cristo e sob a autoridade de Cristo. Por isso Paulo dizia: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Pode haver uma união tal entre o cristão e Deus, a ponto de que os nossos atos humanos sejam reflexos dos atos divinos. E isso expressa aquilo que nós somos como filhos e filhas de Deus. Calvino, no seu comentário de Colossenses, comentando esse texto, ele diz: a vida deve ser regulada de tal maneira que tudo quanto dissermos ou fizermos seja totalmente governado pela autoridade de Cristo e tenha um olho em sua glória como meta. Fecha aspas. E o texto do nosso salmo conclui: dando por ele graças a Deus Pai. Vejam aí na sua Bíblia, 3 vezes Paulo fala sobre darmos graças a Deus. No final do verso 15 ele fala: sejam agradecidos. No final do verso 16 ele diz: com gratidão no coração. E no final do verso 17 ele fala: dando por ele graças a Deus Pai. Nada pode ser comparado a um coração grato. Ter gratidão no coração é saúde para a alma. Gratidão é um dos melhores indicadores de saúde mental. Um coração grato é uma música divina que agrada a Deus. Sabedoria e gratidão devem caracterizar a adoração a Deus. Um coração grato é um coração que louva. E se louvamos, se agimos bem, tudo isso é graças a Deus. Todas as nossas boas ações nós devemos a Deus. E tudo aquilo que fazemos de mal é culpa de nós mesmos. Mas tudo aquilo que fazemos de bom, que glorifica a Deus, é fruto da graça de Deus em nós. Por isso devemos ser gratos. Quero concluir deixando aqui esses desafios para nós. Concluo dizendo, primeiro, devemos, irmãos, ter a palavra de Cristo habitando em nós de forma abundante. Não é de forma rasa, não é de forma temporária, é de forma constante e rica. Segundo desafio, a partir dessa realidade do verso 16, ele atribui plenamente a cada cristão a responsabilidade de ensinar e aconselhar uns aos outros, usando material baseado nos salmos que cantam, louvam a Deus, edificam e admoestam. Em terceiro lugar, há um espaço para cada crente ensinar e admoestar outros crentes usando a palavra de Cristo. E ao fazer isto, os crentes colossenses, no caso deles, eles estariam impedindo que outros fossem seduzidos pelos falsos ensinos que estava cativando alguns grupos da igreja, especialmente o ensino que foca em experiências místicas e não na instrução centrada em Cristo. Em penúltimo lugar, todo o nosso culto, hino, louvores, deve ser controlado pela palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, deve habitar em nós e deve ser o princípio norteador de todas as nossas ações e palavras. E por último, nossas músicas devem glorificar a Deus e manifestar a sua glória. Que assim seja, amada igreja, que assim seja na vida de cada um de nós, que a nossa vida seja
de fato, um reflexo da glória de Jesus Cristo. Amém.